Oi pessoal, bom dia! Para quem não me conhece, eu sou o Alan. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um review bastante pedido aí no canal, mas eu quis jogar ele, entender bem como é que é a estrutura do jogo, né? Entender como é que o jogo se comporta, porque ele é um jogo de uma franquia muito famosa, né? Que é a franquia Arkham Files. E ele está vindo aqui para o Brasil na sua terceira edição. As edições anteriores nunca foram publicadas em português, porém o jogo tem muito material publicado através de outras plataformas, né? Que é a série Eldritch Horror, né, que está muito bem difundida aqui no Brasil. Tivemos também o jogo de dados, que eu não vou lembrar o nome. É, e agora a gente tem lá fora também saindo o Arkham Horror Living Card Game, né, o LCG, que é muito bacana. E esse jogo ele bebe um pouco dessa fonte. Então, já adivinhou qual é o jogo de hoje. Sem muita enrolação, vamos falar hoje do Arkham Horror, a terceira edição do jogo, ok? O Arkham Horror lá fora ele é da Fantasy Flight Games, aqui no Brasil ele veio pela Galápagos Jogos. E ele coloca aí, né, um jogo de tabuleiro de mistério arcano e terror sobrenatural para 1 a 6 jogadores. E aí design do Nick Valens, inspirado por Richard Lanius e Kevin Wilson. Ele nem coloca aqui como tempo de partida ou coisa do tipo, porque esse jogo não tem tempo de partida, entendeu? Você pode jogar uma partida que pode durar relativamente pouco dentro do padrão dos jogos da série Arkham, e pouco eu coloco algo entre 2 horas, 2 horas e meia, o que é uma façanha para essa caixa. Mais pra frente do vídeo eu vou explicar o porquê. Ou você pode ter uma partida épica aí de 6 horas, tá? Mas essa caixa ela não te permite muito fazer isso, tá? Eu digo 6 horas se a galera entrar na vibe lá do Arkham e ficar nisso. O que vem no jogo, né? O jogo tem, essencialmente, é um jogo de cartas, tá? Ele é um card driven mesmo. Então você vai ter tiles de cidade, né? Ele tem um tabuleiro modular, que você vai montar de acordo com as cartas de cenário que você vai receber, ok? E todos eles são dupla face. Tô segurando um pouquinho aí só para vocês darem uma olhada na arte, porque é muito bonito esse jogo, cara. Assim como todos os jogos da série Arkham, né? Isso é uma garantia que você tem de estar comprando um jogo extremamente bonito. Então você tem muitos, né? Então você tem N configurações aí da cidade. Aí você tem também os tiles de ruas, né? Que são tiles que conectam essas peças grandonas que eu acabei de mostrar. E eles também são dupla face. Ok? Então você tem muitos também. Aí você tem aqui um card holder, né? Legal para você colocar, parece um banquinho. Tipo esqueci o nome, não é genuflexório da igreja, é outra coisa. Mas enfim, parece uma peça da igreja, você vai colocar as cartas aqui, porque você vai puxar cartas tanto da frente quanto do fundo, né? Vamos colocar assim, de cima e do fundo. Então para ficar mais fácil, eles bolaram essa pecinha aqui, que é muito legal, tá? Gostei. Aí você vai ter esses tiles também desses vórtices, que eu já vou explicar como é que funciona. Aí você vai ter, mas assim, muitas cartas, tá? Você tem 2 bolos desse tamanho aqui, ó, pra quem quiser ver. Vai ter 2 bolos enormes de cartas, ok? E você vai ter muitas cartas também no formato, é por isso que eu digo que ele é um jogo card-driven, né? No formato Mini USA, são diversas cartas, são cartas de item, cartas de aliados, cartas de mini-eventos, tem muita coisa. Vários stands, né, com os personagens, então você vai deixar eles assim. A série Arkham é muito famosa lá fora, porque você sabe que sempre que eles lançam um produto novo, esses stands futuramente são substituídos por miniaturas. Se por algum acaso você tem o Mansions of Madness, você pode muito bem trocar, pega as miniaturas, porque muitos personagens são iguais. Eu não lembro se todos que estão aqui participam do Mansions of Madness, mas muita gente fazia isso nas edições anteriores do jogo. E muitos tokens aqui de sanidade, tokens de dinheiro, aqui tokens de pista e de terror, mas é outro nome, não é terror não. Aqui tem outro nome. Aqui tokens que você vai colocando de acordo com o que o cenário orienta. Aí aqui os tokenzinhos quando você dá foco, né, quando você se concentra, enfim. E tem um token que é o principal do jogo, que é esse aqui, ó, que são os tokens onde você vai tirar da sacola, que ele vai orientar a partida. Tá? Então eu vou deixar uns aqui para eu explicar um pouquinho, vamos separar alguns. E aqui por último, não menos importante, né, as fichas grandes dos personagens. Então você tem a ficha que conta um backgroundzinho, né, do personagem em questão, aí aqui o setup inicial e aqui as características dela, né? Então quanto que ela tem de saúde, quanto que ela tem de sanidade
e aqui os focos, ok? E aí, vou mostrar aqui, ó. Vou pegar aqui uma carta de cenário, por exemplo, né? Aqui, ó. Então as cartas de cenário, né? Ela vem com o lorezinho, o que você tem que fazer. E aqui o setup, de como você vai montar o mapa e todos os requisitos, pré-requisitos iniciais aqui para você jogar. Então assim, eu vou tentar, tá? E por último, mas não menos importante, os dois manuais, o Aprenda a Jogar e o manual mais completo. Eu adoro isso que a Fantasy Flight está fazendo de uns anos para cá, tá? Que é sempre fazer isso nos jogos dela. Um que te ensina a jogar, que é muito tranquilo de você ler, entender e sair jogando, né, muito brevemente. E aqui, um onde dá todos os detalhes, beleza? Então assim, basicamente é o seguinte, em Arkham Horror você vai escolher um cenário, você vai fazer o setup e vai começar a jogar. A grande diferença dessa versão com as anteriores é porque ela é, pasmem, rápida. Todo mundo sabe, né, que Arkham Horror é famoso por ser um jogo quase infinito, o jogo não acaba, você fica jogando, é igual o Silvio Santos lá, né, rodando, aqui é jogando, e não acaba o negócio, não acaba. Então eles conseguiram deixar as partidas aqui algo de 2 a 3 horas, o que é muito bom, muito bom. Só que uma coisa que eu gostei muito é assim, quando você está jogando, né, ele não te dá claramente o que você tem que fazer. Então, tipo, você vai começar a jogar e a história do cenário e os objetivos dele vão sendo abertos assim, tipo, conforme você joga. Eu achei isso muito legal. Então, você vai chegando nos locais, né? Cadê os tiles de mapa aqui, ó? E aí você vai ter vários pontos de interesse, né? Então é legal aqui, ó, por exemplo, um tile, quando você chega nele, você pode interagir no lugar, né? Você tem uma série de ações. E aqui ele mostra as possíveis recompensas, tá? Do que você vai conseguir. Então o tipo de teste que ele vai pedir, né, para ser realizado e as possíveis recompensas. Então, a grosso modo, eu vou explicar agora. Você vai ter pontos de interesse, que são os tokens, né, que você vai colocar, que são as pistas, eles ficam aqui no meio. Sempre que tiver um evento que for resolver aqui, você vai ter as cartas de eventos, que são as cartas das localidades, tá? Que eu já vou mostrar elas. Aí você vai pegar ó, cartas do baralho do destino, né, que são aqui desse baralho de eventos, e você vai tirar de acordo com as cartas do cenário e misturar com as cartas de localidade. Então, dá um exemplo. Este local, ele tem, sei lá, 10 cartas de localidade. Você vai misturar essas cartas, e aí, de acordo com as suas interações com o cenário, você vai começar a pegar as cartas de evento deste local, então não pode confundir carta de local com carta de evento, porque elas têm o mesmo fundo. Então vai ter cartas de localidade com o fundo dessa região e cartas de evento com o fundo dessa região. Então deixe bem separado para você não fazer bagunça na hora de jogar. E aí nos momentos quando você interagir com o local, que é pegar os tokens de pista, aí você vai pegar essas cartas. Vou pegar uma aqui, ó, só para vocês darem uma clarificada, né, em como funciona isso. Então vamos pegar aqui, ó. Então aqui, né? Uma carta do centro, né, da região central. E aqui é uma carta normal essa aqui, tá? Essa aqui não é uma carta de pista. Então ela mostra as possíveis resoluções que você tem aqui, ok? Então como é que são essas resoluções? Se o seu stand tiver, repararam que o local é dividido em 3 regiões, né? Cada tile. Você vai ler isso, ou se estiver nesse você vai ler isso, ou vai ler isso e vai resolver assim, de acordo. Aí, cadê? O que mais? Aí você vai ter as cartas aqui do baralho, né, que são cartas numeradas. Então, para quem jogou o Fallout, né, da Galápagos Jogos, que também tem review aqui, é muito parecido. Então, ele entra um pouco com aquela ideia de livro-jogo. Né? Então, você vai pegar, vai resolver tal coisa, aí puxa carta de número tal, aí vai ter as condições aqui, né? Ó. Se você conseguir resolver da seguinte forma, pegue carta tal e coloque aberto, e conforme você vai resolvendo, as cartas vão sendo descartadas ou sendo mantidas lá, tá? De acordo com a partida transcorre. E aí, ó, o cenário que você escolher vão ser cartas com essa coloração, né, com a coloração meio cinza, e aqui ele coloca aqui, ó, encontro de evento, aí banquete para o Mordu. Lá na base da carta tá escrito isso. Então essas cartas, elas vão ser misturadas, né, vão ser embaralhadas, e ó, o que eu estava explicando. Ela tem o fundo, né, de localidade, mas ela não é uma carta da localidade, ela só faz parte desse cenário. Então, se em algum momento você tiver que sacar uma carta, você comprar, essa carta vai ser misturada com as cartas. Então, sempre que você interagir com o local, você pode comprar essa carta. E aí, pode parecer confuso, mas não é não, tá? E aí aqui, ó, tá vendo? Ela é uma carta que você vai interagir porque é uma carta de pista, o símbolozinho de pista aqui em cima. Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar de carta. Acho que é isso, das cartas básicas. Então vamos explicar um pouquinho dos tokens, tá? Assim,
Sempre que os investigadores, né, realizarem o seu turno, a resolução de ações e tal, você vai ter uma bagzinha onde você vai sacar tokens. Tá? Os tokens são esses aqui, ó. Vou mostrar por aqui que fica mais fácil. Então você vai ter vários tokens, onde cada um deles vai ter uma função. Tá? Então aqui, por exemplo, né, o espalha perdição, que é o descarte a carta voltada para cima, que está embaixo do baralho de eventos, coloca uma ficha de perdição no local da carta marcado com um ícone. Então essas fichas de perdição, elas são locais onde os jogadores têm que ir e gastar uma ação para interagir com esse token e eliminar ele. Por quê? Quando uma região ela tiver 5 tokens de perdição, independente em qual das partes da região esteja, né? Então quando um tile desse aqui, ele tiver 5 tokens de perdição espalhado, aí você vai colocar um vórtice, que é esse tilezinho aqui, ó. Você vai colocar ele aqui no meio. E aí a partir de agora, essa região, toda vez que você for interagir nela, você vai jogar com as cartas de portal, ou seja, você vai ir para o outro mundo, né? Então assim, isso é legal, porque dá um flavor muito legal, e você começa a interagir mesmo com a maluquice, porém, isso vai ferrar o seu jogo muito rápido. Então ele tem um pouquinho de fator pandemic. Você tem que ficar se movimentando bastante, eliminando esses tokens, né? Tem as pragas do pandemic, que elas ficam se espalhando, e você tem que eliminar isso. E aí tem um porém. Sempre que tiver que entrar um token de perdição em uma região onde já tenha 5 tokens, não vai mais ter um outro token aqui, né? Não vai ficar um sexto token. Ele vai para a carta do cenário, para a carta do vilão a ser combatido. E aí tem N condições, tipo, se alcançar X tokens, vocês perdem, ou os investigadores ficam loucos, que dá no mesmo, vocês perdem também. E aí por diante, tá? Então os outros aqui, né, ó, faz aparecer um monstro, né? Então você vai ter o baralho de monstro, que são as cartas mini, e aí você vai colocar ele. As cartas de monstro, elas dão várias orientações, elas têm umas guidelines para você seguir. Então aqui eu não mostrei as cartas pequenininhas, né? Então nas cartas pequenininhas você vai ter cartas de feitiço, que ajudam muito os investigadores a combater os monstros e resolução da partida, porém toda vez que você usa, você toma pontos de sanidade. Então não é muito bom ficar abusando dessas cartas. E as cartas de monstro, elas são dupla face. Vamos pegar uma aqui, ó. Você vai ter essa carta aqui, por exemplo, né? Então aqui ela está cansada e aqui o lado dela preparado. Então eles mostram, né? Por exemplo aqui, ó, aparece na rua mais próxima da presa. Então essa carta ela vai entrar de acordo com o local onde surgiu o eventinho dela. Tá? Então ela tem umas guidelines para você seguir, mas é tudo muito tranquilo. E aí você vira aqui, então por exemplo ele tem 2 de resistência, né? Então ele tem que tomar 2 de dano físico, ele não causa dano, mas ele tem um grande porém aqui para ferrar os jogadores. E ele dá também um tokenzinho de prêmio que pode ser trocado por N coisas dentro do jogo. Tá? Eu não vou me estender muito, né? Porque assim, aqui ó, também é uma carta de aliado, né? Ó. Você pode ter aliados no jogo, tem bastante coisa legal. Eu não vou me estender muito porque o jogo assim, ele tem muitos detalhes, né, a serem falados. Né, mas essencialmente é o seguinte, todo turno vai terminar e você vai coletando esses ícones. Então tem os ícones de notícia, onde você vai ler uma notícia do jornal e isso vai afetar o jogador que sacou aquele item. Aí você vai ter os tokens de pista, onde você vai colocar uma pista onde aquele jogador está. E aí entra aquela mecânica que eu falei, você vai lá, busca uma carta, coloca, e aí o jogo vai seguindo através dessa mecânica, tá? Aí aqui o token da explosão de portais, né, que isso aqui é outro efeito pandêmico que vai espalhando tudo. E esse é um token de interação, então vai ter algumas cartas com esse símbolo. Sempre que você puxar esse token, o efeito desses símbolos nas cartas que estão no jogo, né, que estão acontecendo, vai afetar a partida positiva ou negativamente, depende muito disso, tá? Não existe uma regra pré-definida. Então assim, Arkham Horror é um jogo que eu conheço há muitos anos, eu cheguei a jogar a primeira edição, mas não concluí a partida. A gente estava em 6 horas de partida, a gente falou, gente, chega, não dá mais, o negócio não tem fim. Depois joguei a segunda edição, jogamos uma partida inteira, jogamos em 5 pessoas, a partida durou exatas 7 horas, eu falei, nunca mais eu quero jogar isso, porque é massivo e maçante, verdade seja dita, tá? Respeito os fãs da série, todo o lore da série, mas enfim, então meu problema com Arkham Horror sempre foi o tempo. Quando eu fiquei sabendo do lançamento dessa caixa, né, e todo mundo falando que ela era uma caixa mais rápida, uma experiência muito mais condensada, eu confesso que eu fiquei muito interessado, né? Eu falei, eu quero jogar isso, né? Então fui lá, adquiri minha cópia e joguei uma vez sozinho para aprender e 2 vezes com 2 amigos. Joguei 2 partidas em 3 pessoas. O jogo flui muito bem, qualquer número de jogadores, cara. Assim, primeiro, ele tem como se fosse um tempo pré-determinado, né? Porque as cartas vão conduzindo a partida e o fato de você não saber o que vai acontecer dá tudo um mistério pro jogo. Então, eu jogar 2 vezes o mesmo cenário não significa que eu vou jogar igual, né? Porque a maneira como você interage com os cenários, com os tokens, ele joga o jogo para N direções e isso eu achei muito, assim, um design muito acertado.
O fator pandêmico é legal, é uma coisa meio abstrata, né? Mas é legal, é bacana, mas o que eu mais gostei é a resolução das coisas e o jogo é vencível, tá? A primeira, óbvio, perdi, a segunda a gente venceu, mas vencemos assim por um trisco, e a terceira perdemos também por um detalhe ínfimo. Então assim, se você gosta da série, né, Arkham Files e tal, cara, Arkham Horror é uma excelente pedida. Uma pergunta que muita gente me fez, né, Alan, eu tenho o Eldritch Horror, eu preciso do Arkham Horror? Aí acho que vai entrar um pouco no lado fanboy, por quê? Esse jogo, ele bebe dos acertos do Eldritch Horror, então se você conhece a Eldritch Horror, você vai ver muita coisa do Eldritch aqui. Ele bebe dos elementos do Arkham Horror Living Card Game, né? Então ele tem muito do Living Card Game aqui. E esse fator abstrato na movimentação e resolução das ações acelerou muito o jogo, muito mesmo. Você ficar zanzando, zanzando, zanzando e para fazer as coisas, que as coisas se resolvem muito rápido, isso é muito legal. Então, mecanicamente mesmo, tá? Assim, no flavor não vou falar porque o Eldritch Horror é muito bem difundido, mas mecanicamente eu gosto mais dele do que o do Eldritch Horror atualmente, beleza? Então, se você gosta do Arkham Files, é uma excelente pedida, principalmente pelo tempo de jogo e compreensão do mesmo. Se você gostou do vídeo, se você gostou do jogo, aproveita e pega o seu Arkham Horror terceira edição lá com os meus amigos na Pitas Board Games, localizado lá no Max Arena, beleza? Críticas, comentários, sugestões sempre bem-vindos. Mais uma vez, aquele abraço.